Meus amados, abra a sua Bíblia. Primeira carta à igreja de Coríntios, que escreveu o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Hoje, o tema é Igreja, um povo chamado à santidade. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis aceitar, meus amados, com a sua Bíblia aberta, acompanhando o que Deus tem para nós nesta noite. Meus amados, igreja é um povo chamado à santidade. O que é igreja? O que significa a palavra igreja? Você faz parte da igreja? O que é igreja? Igreja é esse prédio. Embora muitos acham que esse prédio, meu Deus, isso aqui tem uma santidade, isso aqui tem uma santidade, isso aqui. Irmãos, a pessoa que pensa assim está equivocadamente errada. A palavra igreja, o apóstolo Paulo nos apresenta dois retratos da igreja. Primeiro, a igreja como Deus vê, que está lá no capítulo 1, versículo 1 até o 9. Quando eu falo a igreja é um povo chamado à santidade, eu vejo algo interessante aqui. A igreja é um povo chamado à santidade, e a igreja, segundo Efésios capítulo 2, versículo 22, nós descobrimos que quem é a igreja, a quem está sendo referido essa igreja. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 22, diz bem assim: no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Se nós somos edificados para a morada, então peraí, Deus não habita em templo construído por mãos de homens, mas Deus habita em templo construído por mãos de Deus. Quem é o construído pela mão de Deus aí? Quem é o templo construído pela mão de Deus aí? Ei, dá uma olhada lá no livro de Gênesis e vê como Deus te criou, como Deus te fez com a sua mão. Ele meteu a mão no barro e fez você. E depois ele falou bem assim: eu vou habitar dentro deles, a minha casa será eles. Aí você sabe quem é a igreja. E o apóstolo Paulo apresenta dois retratos da igreja. Primeiro retrato é a igreja como Deus vê. Como é que Deus vê a igreja? Como é que Deus vê a igreja? Como um templo luxuoso na cidade? O segundo retrato é a igreja como nós vemos. Como nós vemos a igreja? Vamos à igreja, vamos à igreja. Mas na realidade a igreja é você. Tem gente que diz que vai à igreja, mas nunca pertenceu à igreja, porque sempre Jesus está do lado de fora. E ele fala bem assim: eis que estou à porta, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Está batendo na porta de uma igreja que outrora Jesus estava pelo lado de dentro. E agora botaram Jesus para o lado de fora. Tem igreja, você, que Jesus está pelo lado de fora. Ninguém abre a porta do coração para ele entrar. Por que, pastor?
Porque tem tanta coisa do mundo lá dentro que não cabe Jesus lá dentro mais. Porque quando Jesus entrar, as coisas do mundo saem. Aonde Jesus entra, o mal tem que sair. No primeiro retrato, Paulo descreve o que nós somos em Cristo. A santificação posicional. E no retrato segundo, Paulo descreve o que nós somos existencialmente, que é a santificação progressiva. Dois tipos de santificação na igreja, eu e você. O que nós somos em Cristo deve ser evidenciado pelo que praticamos na vida prática, na vida diária. Foi o que a irmã Marivone acabou de falar aqui agora. Pastor, o que ela falou agora? Ela não falou, ela confirmou o que eu precisava falar agora. Não adianta nós aprendermos a palavra, não adianta nós conhecermos conhecedores da palavra e nós não vivermos a palavra. Somos uma igreja com título de igreja, mas o Cristo está do lado de fora. Quando falamos de igreja, abramos um álbum aqui interessante, aonde o primeiro tópico é esse: a igreja é um povo separado por Deus e para Deus. Nunca se esqueça disso. A igreja é um povo separado por Deus e não pelo homem. E é um povo separado para Deus e não para o homem. Pastor, essa carta o apóstolo Paulo está começando a escrever para a igreja de Coríntios. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Quem sabe a igreja de Corinto estava se comportando como uma igreja que outrora era separada por Deus, mas agora não estava mais sendo considerado separado por Deus. Outrora era uma igreja separada para Deus, mas agora não estava mais sendo separado para Deus. Olhando esse tópico, a palavra grega eclésia, eclesiasticamente falando, a palavra igreja vem do verbo grego eclésia, que quer dizer o quê? Povo chamados para fora. Chamado para fora não é ficar como está lá de fora. Chamado para fora, meus irmãos, a igreja é um povo tirado do mundo e separado para Deus, para o uso e propósitos sagrados. Sabe por que Deus te escolheu? Porque Ele tem um propósito com a tua vida. E o propósito que Ele tem com a tua vida é sagrado, é santo. É coisas do céu que Ele quer fazer aqui na terra e quer usar você, eu e você. É sagrado. Tem coisas que você não entende, mas Deus quer te usar você. Por isso precisa de santificação. Pastor, nós vemos que cada igreja tem dois endereços. Um endereço geográfico, que é aqui o nosso Roquento, Rua Berserk aqui, tá. Biluíla, Roquento, Macai, Prisma, qualquer outra igreja aí, né? Igreja de Coríntios tinha um endereço geográfico. E o outro endereço é o endereço espiritual. Onde é que é o nosso endereço espiritual? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Nós temos dois endereços. A igreja é uma assembleia local, mas também é uma assembleia ligada à igreja universal, o corpo de Cristo. A igreja se move nessas duas dimensões. Somos cidadãos dos dois mundos. Precisamos conseguir conviver nesses dois mundos. Por isso que nós falamos ali no estudo atrás do livro de Romanos sobre a primeira e a segunda tábua. Quem estava naquela terça-feira aprendeu sobre as duas tábuas da lei: mandamentos do homem com Deus, mandamentos do homem com o próximo. Precisamos ter duas cidadanias. Tem gente que se diz crente, tem gente que se diz cristão, se diz que faz parte da igreja, mas não conseguiu ainda aplicar para a segunda cidadania. Não conseguiu aplicar a segunda cidadania. Qual cidadania, pastor? A celestial, aquela que Nicodemos adquiriu, o nascer de novo. Quando eu vejo algo interessante
Eu vejo algo que a igreja, meus amados, ela tem um dono. E esse dono não é como a gente vê aí fora, aonde o camarada, hoje à tarde a minha esposa me mostrou um negócio lá, né? Para tipo assim, acabar de me incentivar o meu inconformismo com isso, né? Pessoas sendo tiradas de dentro da igreja, porque você não tem liberdade. Dentro da igreja você vai, não, chega um monte de segurança lá e tira uma família inteira. E o camarada tinha ido a primeira vez na igreja sendo convidado por uma irmã, e só porque ele foi bater uma foto, né? Só porque foi bater uma foto, seguranças foram lá e tiraram ele para fora e expulsaram a família inteira da igreja. A igreja tem dono, meu irmão. E o dono não é homens aqui da terra, não. Entendeu? Nós não podemos se comportar como donos da igreja. Nós temos que zelar pela igreja, pelas coisas que pertencem à igreja. Por quê? Porque não são nossas, são de Deus. As coisas que nós adquirimos com o dinheiro dos dízimos são coisas que não pertencem a nós, pertencem a Deus. Então tem que ser zelado como se fosse para Deus. Nossos corpos têm que ser zelados como se fosse de Deus, porque é um templo, é a casa do Senhor. Quando eu vejo o apóstolo Paulo aqui, a igreja tem um dono, a igreja é de Deus, ela não é minha, não é sua, nem nossa, ela é de Deus. Paulo chega a dizer aos presbíteros da igreja de Éfeso que a igreja é de Deus porque ele o comprou com o sangue do seu filho. Abra a Bíblia em Efésios, abre a Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 28. Lê lá para nós bem alto, irmão Fábio. Atos capítulo 20, versículo 28. O que diz lá? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Deus, olha só, o apóstolo Paulo falando para os líderes da igreja lá. A igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Não se trata, portanto, de uma igreja, não se trata, portanto, da igreja de Corinto, mas da igreja de Deus em Corinto. Por isso que nós vimos na terça passada, que não fecha, meu Deus, o apóstolo Paulo falando aos santos da igreja. Meu Deus, mas camarada, se for, nós vamos ver agora, a partir dessas terças-feiras, o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Meu Deus, mas realmente existia santo lá dentro? Eu creio que tinha, porque se não tivesse santo lá dentro, não teria chegado os problemas ao ouvido do pastor Paulo. Então tinha alguém lá dentro que não se conformava com o que estava acontecendo. Tinha, mas os santos não eram só da igreja de Corinto. Os santos eram da igreja de Efésio, os santos eram da igreja de Jerusalém, os santos eram da igreja da Austrália, os santos eram da igreja do Brasil. Os santos que o apóstolo está falando aqui é da igreja universal. Entendeu? Não está direcionado só àquela igreja. Deus nunca passou procuração para nós, transferindo-nos o direito de posse da igreja. A igreja só tem um dono, e o nome dele é Jesus. E ainda ele falou para Pedro bem assim: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ai daquele que se levantar para atrapalhar a obra do Senhor. Ai daquele que escandalizar. Ai daquele que der mau testemunho. Ai daquele. Ai. Pastor, quando eu vejo algo interessante aqui, eu vejo que a igreja é chamada a santidade. E a santificação, ela tem dois aspectos importantes. Primeiro aspecto importante, pastor, é que a santificação posicional. O que é uma santificação posicional? Primeiro, você é chamado a aceitar a Cristo. A palavra de Deus diz bem assim: vinde a mim todos que estáis cansados. A palavra de Deus diz: vinde, eu sou o caminho. Quando você se levanta
e toma uma posição: eu quero aceitar Jesus. Ali você pede: eu quero a santificação posicional. Eu me coloco no lugar para ser santificado. Então eu coloco no lugar de santificação posicional. Eu tomo uma posição para começar a me santificar. Quando eu falo de santificação posicional, eu vejo o capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 2, o apóstolo Paulo falando bem assim, ó: a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus. Aos santificados, uma posição, entendeu? Porque nem todos que estão na igreja estão na posição de santificados. Quer ver, meus irmãos? Toda pessoa que crê em Jesus é santa. Essa é a santidade posicional. Quem crê será salvo, tu e a tua casa. Porém quem não crê será condenado. A palavra de Deus diz isso. A teologia católica diz que uma pessoa santa é aquela que depois de morta é canonizada. Nós vimos aí que, né, não more perto do, porque é capaz deles te, né? Pois é, eles só acham o cara depois que morre. Misericórdia, meu Jesus conseguiu ser santo ainda quando vivo. E ele morreu e ressuscitou. Ele não ficou lá na cova para ser canonizado, porque um defunto não opera milagres. Agora um Deus vivo opera milagre. O Jesus que ressuscitou opera milagre. E olha só, ser santo é estar em Cristo. Esta é a santificação posicional. A Bíblia diz em Romanos 8:1, olha lá: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que nos anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, antes, quando eu não estava em Cristo, a palavra dizia bem assim, ó: toda alma que pecar esta morrerá. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu estava condenado à morte, mas eu tomei uma posição: eu estou em Cristo, eu aceitei a Jesus. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Isso é posição. Aonde você está? Você está em Cristo? Ou você está na carne? Pastor, quando eu falo ainda de posição, é um ato e não um processo. Posição é ato. Por isso que eu falo, meus irmãos, a pessoa se converteu ontem, hoje não pode estar igual aos outros. Porque primeiro ela tomou uma posição. Ela está na santificação posicional. Pastor, e depois que ela tomou a posição, aí vem algo que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Entendeu? Falando da posição posicional, o escritor diz que os cristãos compartilham uma santidade comum, porque eles têm um Senhor comum. Sabe por que eles canonizam os defuntos? Porque o Senhor deles é comum, é aqui da terra, é idolatria. Nós não precisamos canonizar ninguém, porque o meu Deus, Ele já veio canonizado do céu. Ele já é reconhecido do céu. Antes de você nascer, antes de você ser formado, Ele era Deus. Ele falou para Moisés: Moisés, tu vai no nome do Eu Sou. Eu sou que te uso, eu sou que te levanto, eu sou que te guardo, eu sou que te curo. Eu sou. Antes da fundação do mundo, Eu Sou já tinha sido planejado para ser crucificado pelo teu lugar. Não é canonizado depois que morre, não. Meu Eu Sou é o Senhor, é o Deus criador dos céus e a terra. Pastor, e agora, depois da santificação posicional, nós vemos que o apóstolo Paulo fala da santificação processual. Agora sim, capítulo 1, continuação no versículo 2 diz: e aos santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. Primeiro é os santificados, depois é os chamados a ser santos. Ali no mesmo versículo, capítulo 1, versículo 2, nós vemos duas pessoas, uma que está tomando posição e outra que está sendo processado. Estamos num processo ainda.
porque ninguém é santo. Parece contraditório, pois você já é santo, então por que ser chamado para ser santo? Irmão, você não foi justificado quando aceitou Jesus? Foi, pastor. Então por que Deus te chama para ser santo todos os dias? Por que a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs? Por que nós temos que ser chamados à santificação? Ei, buscai a santificação, senão ninguém verá a Deus. Por que isso? Qual é o mistério? É que primeiro a santificação é posicional e a segunda é processual. Quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Entendeu? Primeiro você é chamado, você se converte, toma uma posição. E agora? Agora vem o processo de andar com Cristo. E quem anda com Cristo não anda no caminho dos malfeitores. Quem anda com Cristo não senta na mesa dos escarnecedores. Quem anda com Cristo não blasfema, não murmura. Quem anda com Cristo não faz nada que vai envergonhar Cristo. Quem anda com Cristo tem intimidade com Cristo. Quem anda com Cristo ganha as coisas de Cristo. Quem anda com Cristo anda no caminho reto, justo, da verdade. Esse é o processo de santificação. Pastor, quem está em Cristo precisa ser transformado contínua e progressivamente à imagem de Cristo. Nós não temos mais a imagem de Cristo. Essa imagem de Cristo nós perdemos lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva rompeu o relacionamento por causa do pecado. E aí a Bíblia diz: todos nascem em pecado. Para nós ter comunhão com Cristo, nós temos que aceitar a Jesus como Salvador e procurar santificação, porque senão nós não chegamos diante de Deus. Deus não tolera pecado. O pecador Deus ama, mas o pecado não. Então como é que nós vamos chegar pecador, cheio de pecado, diante de Cristo? Primeiro temos que ter um processo de santificação. É só você olhar no tabernáculo. Olha onde é que fica o Santo dos Santos e veja por onde você tem que entrar. Eu tenho que entrar pela porta, só tem uma porta, essa porta é Cristo. Processo, entendeu? Processo de atitude. E depois eu vou passar pelo sacrifício processual, santificação, palavra, bacia de água. Depois eu entro no santo, pão, candelabro, incenso. Tudo isso é processual, para depois chegar no Santo dos Santos, que é a glória do Senhor. Meus amados, quando eu olho, é interessante, essa santificação processual, essa santificação é progressiva e só terminará na glória do Senhor. Só na glória. Romanos 8, capítulo 8, versículo 17 e 18 diz bem assim, ó: e se nós fomos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e cordeiros e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você já imaginou você num corpo glorificado? Às vezes eu pego no pé do pequeno, ele já fala bem assim: o pastor, não se preocupa, no céu nós vamos ter um corpo glorificado, não tem problema não, eu estou engordando, estou emagrecendo. Um dia ele falou para a mãe bem assim, a mãe está um pouquinho de problema ali, ela falou: oh, mãe, não precisa, não se preocupa não, no céu nós vamos ter um corpo glorificado. Você já parou para pensar, meu irmão? Está parando para desistir aí agora por causa de qualquer coisinha aí? Você vai ter um corpo glorificado. Mas para você ter esse corpo glorificado, você tem que chegar lá. Entendeu? Para chegar lá você tem que procurar santificação. Em quarto lugar, nós vemos a igreja. Ela é chamada para a santidade. A igreja, ela é chamada para santidade. Outra coisa que nós vemos aqui, a igreja é uma família universal. Quando eu vejo o apóstolo Paulo pertencer à igreja de Deus, é um fato maravilhoso. Diz o apóstolo Paulo ainda no versículo 2, ele diz: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, esses pertencem à igreja de Cristo. Entendeu?
Olha só, meus amados, é um grave erro teológico olharmos para o nosso grupo, para a nossa denominação, para a nossa igreja local, e ter pretensão, a vaidade, a petulância, e acharmos que nós somos os únicos salvos que herdarão o reino de Deus. Errado. Quem vai herdar o reino de Deus são aqueles que invocam o nome do Senhor. Em lugares que tu menos imagina, tem alguém invocando o nome do Senhor. A igreja de Deus é maior do que a nossa denominação, maior do que a nossa igreja local. Ela é composta por todos aqueles que invocam o nome do Senhor, todo lugar, em todo tempo. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Olha só que interessante, o versículo seguinte diz: o Senhor deles, os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, e nosso. Está falando de umas pessoas do lado de lá e da pessoa do lado de cá. Todos aqueles que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor também. Entendeu? Ainda falando, o Senhor é deles e nosso. O Senhor é nosso e o Senhor é deles. Nenhuma igreja pode ter a exclusividade e a apropriação de Jesus. Ele veio para salvar o mundo, não uma denominação, não um grupinho fechado. Entendeu? Por isso nós falamos que a igreja é uma família universal. Pastor, mas para fazer parte dessa família, tem que estar nos parâmetros bíblicos, senão não faz parte da família. Nós encontramos muitas igrejas por aí, que se dizem igrejas, mas não fazem parte da lei do Senhor, não obedecem à lei do Senhor. O Jesus está para o lado de fora da igreja. O Jesus está batendo lá: deixa eu entrar. Está na hora de eu entrar, deixa eu entrar. Quem tem ouvidos ouça, deixa eu entrar. Ainda quando eu vejo falar da igreja, eu vejo que a igreja é um povo enriquecido pela graça. Pastor, o povo é enriquecido, mas meu Deus, pastor, se tu soubesse a minha situação. Aí eu falo para você, que nem o profeta falou para Deus: Deus, abre os olhos desse moço, porque só está enxergando as coisas da terra. Abre os olhos, entendeu? Tem gente que está se acabando por causa das coisas da terra. Tem gente que se perde por causa das coisas da terra. Está pobre com as coisas do céu e está rico com as coisas da terra. Está perdidinho com as coisas do céu e acha que está bem na terra. Que Deus venha abrir nossas mentes, nossa visão, para que nós vemos que quem está em Cristo, nova criatura é. Se nós estamos em Cristo, nós temos uma herança. Não é uma herança que nós precisamos brigar na justiça para conseguir, não. Já está decretada, já está no nosso nome, está lá. Entendeu? Já está escrito o teu nome no livro da vida, está lá essa parte ali, ó. Jesus falou antes de subir ao céu: eu vou preparar-vos lugar. Eu vou e vou voltar, porque eu vou levar vocês. Eu tenho uma morada para cada um de vocês lá. Vocês não vão precisar brigar com justiça, não. Vocês não vão precisar contratar advogado. Vocês não vão perder nada. Vocês vão ganhar tudo e mais um pouco. Ele é fiel com a palavra dele. Pastor, quando eu falo da igreja, é um povo enriquecido pela graça. A igreja não é apenas separada por Deus e para Deus, mas também é enriquecida pela graça de Deus. Diz o apóstolo Paulo no capítulo 1, versículo 4 e 5, diz bem assim, ó: sempre dou graças ao meu Deus. Olha só que gratidão do apóstolo Paulo. Sempre dou graças ao meu Deus. Algo a se pensar, né, meus irmãos? Sempre dou graças ao meu Deus. Tem gente que só dá testemunho quando consegue comprar uma casa. Tem gente que só dá testemunho quando consegue botar aí, não, isso aí não é. Irmão, você tem que dar testemunho quando você está passando pela luta.
Você tem que testemunhar quando você conseguiu atravessar o Mar Vermelho, meu Inês. Tem pessoas que testemunham depois, né? Faz que nem Miriam, né? Cantou do outro lado, né? Só o Senhor é Deus. Todo mundo se alegrou, oh, maravilha. Irmão, eu te convido a começar a cantar do lado de cá. Eu te convido a começar a marchar antes de parar. Ei, Deus falou para o povo de Israel assim, ó: marcha. Ninguém mandou vocês parar. Mas não, pararam, começaram a murmurar, quase mataram Moisés. E meu Deus do céu, e eu te convido a começar a testemunhar antes da vitória vir. Testemunhe. Mas queria algumas irmãs falam, eu já vejo aqui, está aqui, já estou passando interno, já vejo, está aqui, está tudo aqui, está cantando com nós no grupo, já vejo, entendeu? É a tua fé que vai mover montanhas. Deus, Jesus falou para Tomé: Tomé, mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver, do que o que vê para crer. Você não tem noção do quanto você é rico. Você não tem noção do quanto você tem privilégios. Irmão, os anjos acampam ao teu redor, coisa que o ímpio não tem essa proteção. Aonde tu botar a planta do teu pé, Deus fala: ali é teu por herança. E você não tem noção disso? Não. O apóstolo Paulo, ele começou a carta dizendo: dou graças ao meu Deus a vosso respeito. Sabe por quê? O propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fosse enriquecido nele. O apóstolo está falando para a igreja: dou graças a Deus por vocês, porque vocês foram enriquecidos nele. Como a irmã falou aqui, vocês não foram enriquecidos no homem, vocês foram enriquecidos nele. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, se não me foge a memória: maldito o homem que confia no homem e põe na sua força o seu poder, a sua confiança. Quando a palavra fala aqui que a igreja é um povo enriquecido pela graça de Deus, a palavra grega plutocracia, que quer dizer enriquecido, refere-se a uma pessoa muito rica. Dá uma olhada no livro de Jó. O livro de Jó, o Satanás foi lá e tirou tudo de Jó, pois Jó ainda continuou rico. Jó ainda teve sabedoria de falar para a mulher assim: ô mulher, eu saí nu do ventre. Se eu voltar nu, eu estou ganhando ainda. Mas já falou mais alguma coisa: eu sei que o meu Redentor vive, eu não vou voltar nu não. Eu não vou voltar nu não. Eu saí nu, mas eu vou voltar com galardão. Eu vou voltar com uma casa, eu vou voltar com a minha família, eu vou voltar com mais 7 filhos, eu vou voltar com a minha fazenda, eu vou voltar com tudo, porque Deus tem tudo de dobro para nós, 100 vezes mais. Eu vou voltar com mais. O meu Redentor vive. Pastor, quando eu falo crente, não é uma pessoa pobre. O crente, ele é uma pessoa muito rica. Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, olha só: bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Toda sorte de bênção. O que tu imaginar, Deus tem de graça para ti. É só tu pedir. Mas para pedir tem que ter intimidade. Você sabe o que é intimidade? É estar pertinho do Pai, é estar direto conversando com Ele. O filho, quanto mais chora, mais ele tem a atenção do Pai. Não, eu não gosto de orar, pastor. Não ganha nada. E às vezes até o que o diabo te deu, você diz que é Deus que está te dando. Não, Senhor, o diabo tentou dar para Jesus lá no monte. Jesus não aceitou. Cuidado. Porque o que Deus dá, irmã Daniela, não dá confusão, não dá briga, não dá contenda dentro de casa. Entendeu? O que Deus dá, você sabe tirar a parte de Deus para Ele.
Agora que o homem dá, não, você não tira nada. Aí dá um monte de coisa dentro de casa. Aí dá um monte de, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ah, pois é, fui abençoado. Ele não é inimigo, não. Esquece. Porque quando Deus dá, vem com tanta abundância que você nem sabe como administrar. Entendeu? Aí o que você faz? Eu vou ter que ajudar. Eu vou ajudar o irmão aqui. Eu vou ajudar lá. Eu vou ajudar lá. E quanto mais tu planta, mais tu colhe. Quanto mais tu planta, mais tu colhe. Quanto mais tu sai com 6, tu volta com 2. Tu sai com 6, tu volta com 2. Meu Deus do céu, é pão que veio só no Atapué. E agora eu estou voltando com 12 cestos. Eu não sei mais o que eu faço com tanta comida. Pois é, Deus que está te abençoando. Porque quando Deus dá, enche, tu não percebe. Tu começa a repartir, tu começa a dividir, tu começa, meu Deus do céu, quanto mais eu dou, mais eu ganho. Quanto mais eu dou, mais eu ganho. Pastor, falando ainda de pobreza ou de riqueza, agora o apóstolo será dizendo, Paulo está dizendo que os crentes em Coríntios foram enriquecidos em toda a palavra, em todo o conhecimento e em todos os dons espirituais. Eles tinham tudo. Uma igreja completa de dons. Uma igreja que tinha tudo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7. O que diz lá, ó? Portanto, assim como em tudo sois abundantes. O apóstolo está escrevendo para a igreja de Coríntios, dizendo, portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra, na ciência, em toda diligência e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, quando somos salvos recebemos dons espirituais. Pastor, eu tenho dom, você tem dom. Tem todos os dons contigo aí. Só precisa despertar. A palavra de Deus diz bem assim, ó, desperta o dom que há em ti. Pastor, por que eu não consigo falar em línguas? Porque você não busca o batismo no Espírito Santo, que é o dom de poder. Você tendo o batismo no Espírito Santo, você vai ter dom de poder. Você vai profetizar. Você vai ter dom de discernimento. Você vai ter dom de revelação. Deus vai te usar com poder. Pastor, mas se eu não buscar, você não tem. Não é que não tem, você não desperta. O dom está aí, está completinho, só precisa despertar. Só que tem dons que você precisa estar cheio, transbordante. Entendeu? Pastor, quando eu falo aqui ainda, tinha todos os recursos para realizar a obra de Deus. Tudo isso deveria motivar a igreja a uma vida de santidade. Mas não. Quantas igrejas nós temos aí completas, que tem conjuntos, que tem orquestras, que tem corais, que tem tudo, meu Deus, que tem templos próprios, que tem casa pastoral, que tem tudo, mas não tem mais o que? A santificação. Não tem mais isso, diácono Bom Gelson. Tem tudo. Então que nem a igreja de Coríntios, tem tudo, mas o principal, que é a santificação, não tem mais. O povo não está mais preocupado em buscar santificação, porque a santificação, ela precisa de correção e arrependimento, senão você não é santificado. Falando ainda da igreja, nós vemos aqui que a igreja é um povo que espera a segunda vinda de Cristo. Quantos estão esperando a segunda vinda de Cristo? Porque quando a gente fala de vinda de Cristo, arrebatamento, dá um medo, né? Meu Deus, será que é hoje? Tomara. Meu Deus, tomara. Olha aqui, meus amados, a igreja é um povo que espera a segunda vinda de Cristo. Lá no capítulo 1, versículo 7, diz bem assim: o que mais motiva a igreja a ser santa? O que motiva a igreja a ser santa? Eu tenho que ser santo para mostrar que o meu irmão, que eu tenho um nível de espiritualidade maior que o dele? Não, irmão. Eu tenho
que ser santo porque eu tenho que, meu Deus, não, irmão, não é bem assim. Você tem que ser santo porque senão você não vai ver Deus. Simples. Nós temos que ver o que a Bíblia diz, né? Olha aqui, Paulo diz que é a expectativa da volta de Jesus. A expectativa da volta de Cristo leva a igreja a se santificar. Quando o crente aguarda Jesus, quando ele vive essa expectativa de que Jesus vai voltar, ele se santifica. É só pregar sobre a vida de Cristo que o povo, meu Deus, naquela semana eles até começam, né? Mas depois, por que será? Irmãos, o apóstolo João diz que aquele que tem essa esperança se santifica, se torna puro como ele, Jesus, é puro. 1 João capítulo 3, versículo 1 a 3, diz bem assim, ó: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Sabe por que depois que você se converteu, o mundo não te reconhece mais? Antes eles te reconheciam porque você estava como eles, e agora não te reconhece mais porque você não está mais como eles. E eles não reconhecem você porque não conseguem reconhecer o Pai, porque quem reconhece o Pai reconhece o seu próximo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Olha só, meus irmãos, o que a Bíblia fala: porque assim como Ele é, o veremos. Agora nós imaginamos, pela fé, vemos pelo espelho, como o espelho, mas naquele dia, como Ele é, nós vamos ver. Por quê? Porque nós vamos estar num corpo glorificado, nós vamos ver Deus. Você vai ver Deus, você vai estar diante de Deus, você vai estar contemplando Ele, você vai conversar com Ele. A Bíblia continua falando: e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você tem esperança de morar no céu? Então purifica-se, porque lá no céu só vai entrar os lavados, os remidos, os purificados. Entendeu? Quando eu falo da volta de Cristo, uma pessoa que perde de vista a verdade sobre a segunda vinda de Cristo tem a tendência de cair no marasmo, a mesmice, de se descuidar da vida espiritual. Nós deveríamos estar com os olhos elevados, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando o crente aguarda a vida de Cristo, ele vive uma vida santa. Quando o crente só vive uma vida santa dentro da igreja, e lá fora ele é um pé de contenda, entendeu? Ele é um ninho de confusão, ele é uma vergonha, muitas das vezes, mau testemunho para os seus companheiros que estão ali, que se dizem cristão, mas passam vergonha por causa da fiasqueira que aquele crente, que se diz crente santo, está fazendo diante dos ímpios. Eu pergunto, meus irmãos, que tipo de santificação essa pessoa está levando? Em qual céu você está querendo entrar? Que esperança você tem? Porque se Jesus voltar numa hora dessa, você fica. E talvez vai ficar algum companheiro teu por ter se escandalizado pela tua atitude. Mas em tudo Deus prestará conta do sangue dessa vida. Quando nós temos esperança pela vida de Cristo, irmã Clédis, nós procuramos santificarmos a cada dia. Por quê, pastor? Porque a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs para isso. Não passa um dia sem te santificar, porque se um dia passar e você, meu Deus, me esqueci, tu pode ter certeza que se Jesus vier naquele dia, você fica. A esperança do salvo é a vinda de Cristo. Meus amados,
Quando eu falo da vida de Cristo, eu vou lá para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52, que diz bem assim, ó: eis que vos digo um mistério, presta bem atenção agora. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar os olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. João capítulo 14, versículo 1 a 3 diz: não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e levarei vocês comigo, para cear comigo lá com... A palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto olhavam a nuvem cobriu em vista, e eles ficavam os olhos fixos ao céu enquanto subiu, e de repente surgiu diante dele dois varões vestidos de branco, e disse: varões galileus, assim como esse homem está subindo, ele vai descer para buscar a sua igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjos e o ressoar da trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Você tem noção disso, meus amados? Você tem noção disso? Você tem noção que a qualquer hora a trombeta pode tocar? A qualquer hora a trombeta pode tocar. A qualquer hora você pode ouvir um som. A qualquer hora pode se cumprir 2 Pedro 3 e 14. Porque você não sabe como nós seremos arrebatados. A Bíblia diz: portanto, amados, enquanto esperamos essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e incorruptíveis. Só falta uma trombeta tocar. Gênesis 5, 23 e 24 diz que viveu todos 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado mais, porque Deus o arrebatou. Quer saber como é que vai ser o arrebatamento? Dá uma olhada lá em 2 Reis capítulo 2 e 11. Aí nós vimos a história de Elias. Elias estava ali parado, conversando com Eliseu. Daqui a pouco veio carros de fogo e separou Elias de Eliseu. O arrebatamento vai haver separação. Pastor, como é que é o céu? E depois do toque da trombeta eu vou encontrar o que, pastor? Aqueles que estão salvos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 4 diz bem assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo, se foi no espírito, não sei. Deus o sabe. Eu só sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Esse é o céu. Você está preparado para ir ao céu? A qualquer momento pode tocar a última trombeta. A qualquer momento você pode ouvir esse som. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: quem nos espera lá? E a Bíblia diz bem assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz do que tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve conhecer depois dessas coisas. Para os salvos, santificados, purificados, no toque da trombeta vai ter uma porta aberta, e alguém na porta dizendo bem assim: suba para cá.
Como é que está a tua situação diante de Deus? Se o toque da trombeta for nesta noite agora, se você ouvir esse toque, eu não sei se esse toque vai ser assim, eu não sei se esse toque vai ser desta maneira, eu não sei se vai ser um toque de chofar, eu não sei se vai ser um toque de trombeta, eu só sei dizer, você vai conseguir encontrar uma porta aberta para você entrar. Você vai encontrar alguém na porta dizendo: suba. Vinde benditos do meu Pai, vinde entrai na cidade eterna, preparado desde a fundação do mundo para ti. Vinde, vinde. E Noé conseguiu entrar com a sua família toda. Como é que está a tua situação? Como é que está a tua santificação? Como é que está teu empenho? Você vai subir para o céu sozinho? Jesus está às portas. A santificação da igreja é para a volta da segunda vida de Cristo. Sabe por que muitos têm parado de se santificar? Muitos têm parado de levar a sério as coisas de Deus, porque não têm se preocupado mais com a volta de Cristo. Acha que Jesus não vai voltar. Mas para muitos Jesus já voltou. Para muitos já partiram para a eternidade e encontraram porta fechada ou porta aberta. Como é que está a tua vida diante de Deus? Como é que está a tua igreja diante de Deus? Meus amados, para nós encerrar ainda, eu vejo que a igreja é um povo que tem dependência da fidelidade de Deus. Paulo diz que a fidelidade de Deus deve nos levar a uma vida santificada, uma vida de santidade. No versículo 8 e 9 nós lemos que Jesus Cristo também nos confirmará até o fim, para sermos irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação, meus amados, depende da fidelidade de Deus. Sabe por quê? Porque Ele vela pela palavra dEle. Nosso Deus é fiel. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Muitas das vezes é nós que não conseguimos acreditar nele. A perseverança dos santos, a segurança e a certeza da salvação não estão firmados nas mãos de homens. Em última instância, quem perseverar é o próprio Deus. Pois aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele começou, pode ter certeza, Ele vai terminar. A palavra de Deus diz bem assim, Diácono Mongelson: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ninguém toma o lugar dele. Ninguém toma o lugar de Deus. Então se Ele disse que Ele vai fazer, se Ele disse que vai acontecer, e você ficar no lugarzinho que Ele te colocou, irmã Silvana, vai acontecer. Caso contrário, ninguém toma o lugar dele. Paulo diz que o próprio Jesus quem nos confirmará até o fim. Bom é saber que a nossa vida está nas mãos de Cristo, e as suas mãos ninguém pode tirar. João capítulo 10, versículo 28 diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Tem outro versículo que diz bem assim, irmã Diva: operando eu, agindo eu, fica nas mãos do Senhor. Fica nas mãos do Senhor. Ainda falando, é bom saber que os problemas da vida não podem nos tirar das mãos de Deus, nem nos afastar do seu amor. Já sei aonde você quer chegar, pastor. Sim, Romanos 8, 35 a 39, você deve saber de cor. Principalmente quem passa por tanto problema e está ali na moinha de Deus, tem esse versículo na cabeça. Diz bem assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Olha só as circunstâncias, tribulação, a angústia,
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem vai separar nós do amor de Cristo? O que a palavra de Deus diz? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha ao matadouro. Você sabe como é que é o matador? Quem conhece a matança sabe. O que deve passar na cabeça de um gado, na cabeça de uma ovelha, quando está no corredor ali? Imagina o teu parente lá na matança sendo morto, você ouvindo os berros dele. Você sabe que você vai ser morto. Você acha que os animais não conseguem se comunicar também? Imagina ali uma ovelha muda, caminho do matadouro, sabendo que vai morrer. E a palavra de Deus diz que nós somos entregues. Nós não vamos porque queremos, nós fomos entregues. Fomos entregues. Olha aqui: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você está no matador, você está no caminho, você está lá na matança, você é vencedor, meu irmão. O apóstolo Paulo estava no caminho do matador também. Ele chegou até na matança. Ele foi morto, mas antes dele ser morto, antes de dar o último suspiro, ele falou: combati o bom combate, eu não larguei a fé, eu não desisti. Eu estou me arrastando, eu estou aqui sofrendo, eu estou passando por compreensões, eu estou tendo dificuldade de ir na igreja, eu estou tendo isso, eu estou tendo aquilo, mas eu não vou largar o meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, e está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor é que nos confirma até o fim. Se você está com Ele no início e vai continuar com Ele, tu pode ter certeza, Ele é o princípio e o fim. O fim é bem melhor que o começo. O fim é lá no céu. O fim é bodas do Cordeiro. O fim é festa. A perseverança da salvação é de Deus. Ele já nos chamou à comunhão. E aí a palavra de Deus fala mais uma coisa. Irmão Marivone, se prepara. A igreja é um povo que tem dependência. A igreja é um povo que tem dependência. Eu dependo de ti, você depende de mim, nós dependemos de Deus. E a palavra de Deus fala: segui a paz com todos. Segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Se coloca de pé. Santificação Deus pede nesta noite. A partir de hoje, santidade. Sede santos como eu fui santo, como eu sou santo. De que forma você está esperando a volta de Cristo? De que maneira? Está conformado ou não está conformado? Está tendo uma vida de regalias? Está tendo uma vida sem sacrifício? De que maneira você está esperando Jesus voltar? O toque da última trombeta está vindo? De que maneira? Reflita um pouquinho enquanto a irmã Marivone adora o nome do Senhor. Se você precisar das orações, venha à frente. Nós estaremos orando pela tua vida. Santidade é uma necessidade. Santidade nós precisamos na nossa vida. As trombetas estão aí para soar. Só o potestio do tempo. E o que há de viverá e não terá. Sei como está. A palavra eu não mudo. Glória a Deus. Acontecerá. E porque iniciar o teu coração, Oh, Espírito Santo de Deus. a vitória é certa.
Prepara a tua igreja, Senhor. Purifica a tua igreja, Jesus. Desperta, Pai, porque não está nas portas. Tu está nas portas para buscar. Tu vem buscar a tua igreja. A noiva, ela está limpa, purificada, santa, para subir ao encontro. O dono da glória. Quando Abraão clamou na glória, eu respondi. Quando Deus desceu na cova, lá cheguei. Quando pegaram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Moisés foi humilhado, eu desci. Quando Josué estava lutando com o Faraó, quando Israel foi a sua maravilha, eu não mudo. Filho nunca mudei. Aleluia, glória a Deus. Eu não mudo. Chora assim, olha para mim, eu não vou. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lar